Doutora Denise Albano, os setores do STF têm tomado decisões que contrariam a própria Constituição Federal. Esse tipo de decisão, doutora Denise Albano, por membros do STF, que claramente se contrapõem ao conjunto das leis, isso favorece ou não favorece o avanço da corrupção, da criminalidade, das condutas reprováveis? Se sentem, de certo modo, beneficiados por essas decisões? Mais de 7 brasileiros de cada 10, eles dizem que essas decisões do Supremo favorecem, estimulam, sim, a corrupção. Saiu recentemente, ontem, se não me falha a memória, uma pesquisa da Quest, publicada também, salvo engano, pelo Estadão. São muitas informações, mas tenho quase certeza de que 74% dos brasileiros, ou seja, 3/4 dos brasileiros, concordam que essas decisões do Supremo vêm favorecendo, estimulando, incentivando a corrupção sistêmica que no Brasil voltou a imperar. É incompreensível que decisões que favorecem o crescimento da corrupção e para aqueles que praticam a corrupção, como é o caso do José Disseu, vamos dar nome aos bois, que agora recentemente teve essa decisão do Gilmar Mendes, retirando as condenações que foram aplicadas ao ex-ministro José Disseu, do PT. Nesse caso específico, doutora Denise Albano, a senhora que inclusive fez um trabalho aí de doutorado, pegando como base a ação penal 470, que é a ação penal do Mensalão, tem como classificar essa decisão do Gilmar Mendes? Olha, Erivan, é algo assim que deixa a gente no misto de estupefação, tamanha disfarçatez, o que eu diria, não é um tapa na cara do brasileiro, da brasileira, que corre atrás do pão de cada dia, trabalhador, trabalhadora, que ensina a seu filho, sua filha, que roubar é errado, que não se deve aí, principalmente, roubar do que seria o dinheiro destinado ao público, também uma profunda indignação. Que em diversos países aqui da América Latina e até nos Estados Unidos, onde a Petrobras, tanto é que o caso mesmo da Lava Jato também é conhecido como Petrolão. A Petrobras celebrou acordo para pagar multa por prática de corrupção dos seus dirigentes da ordem de 2 ou 3 bilhões de dólares. Nós tivemos o ex-presidente do Peru recentemente, podem fazer uma pesquisa aí no Google, recentemente condenado a 20 anos de prisão por corrupção relacionada exatamente a construtoras do Brasil, Odebrecht, esquema que a esquerda, via Foro de São Paulo, implementou aqui na América Latina, desviando dinheiro via BNDES, via Petrobras, exatamente para financiar governos de esquerda corruptos aqui pela América Latina. E aí vem a absolvição de um dos principais envolvidos nesse esquema, depois, claro, da absolvição do Lula, o seu braço direito, o seu principal articulador nesse esquema, é absolvido. É um país difícil de a gente continuar acreditando, mas eles querem que a gente esmoreça, que a gente desista do Brasil, mas nós não vamos desistir. Você falou aí, de fato, minha tese de doutorado foi sobre a ação penal 470, o caso Mensalão, que só existiu a Lava Jato porque antes existiu o julgamento do Mensalão, com cerca de 40 réus condenados, tanto na Lava Jato como no Mensalão, com fartura de provas documentais. Ninguém foi condenado com base em delações apenas. Havia recibos informais de recebimento de propina, quando parlamentares, parentes ou assessores de parlamentares iam receber no Banco Rural
a mesada lá que o PT, desviando dinheiro de contratos, de publicidade, marketing, com o famoso careca lá, o Marcos Valério, que geria contas de publicidade do Banco do Brasil, e esses assessores, esses parentes de parlamentares iam lá no Banco Rural receber 50 mil. Diversas planilhas foram apreendidas, imagens captadas até com carro forte sendo usado para sair distribuindo dinheiro de propina, de peculato. Não é isso, é uma luta difícil. Eu até comentei com um colega, o professor Rodorval, dizendo, olha, eu começo a temer até que minha tese de doutorado seja cancelada. Eu começo a temer que meu título de doutorado seja anulado, porque eles querem apagar a história, e se querem apagar a história dizendo que não houve corrupção na Lava Jato, no Mensalão, por extensão, meu objeto de pesquisa de quase 4 anos também vai ser anulado e eu vou perder meu título? Olhe, o Brasil definitivamente é um caso aí surreal. Esse Brasil do Supremo. Até porque tanto Gilmar Mendes quanto o Barroso, que agora é o presidente do STF, mas na época que a presidente era Carmen Lúcia, eles tiveram tete-a-tete dentro do STF, e mostrar também o nível daqueles que estão ocupando cadeiras no STF. Anteveja esse tipo de manobra, porque não se pode fazer isso com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu vou dar uma desperto e vou conseguir a decisão do aborto. De preferência, na turma com 3 ministros. Aí a gente faz um 2-1. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando, já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas, não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma ideia, nenhuma, só ofende as pessoas, Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma, é bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto, é uma coisa horrível. Vossa Excelência nos envergonha, Vossa Excelência é uma desonra para o tribunal, uma desonra para todos nós, um temperamento agressivo, grosseiro, rude, é péssimo isso. Vossa Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós, temos que conviver com Vossa Excelência aqui. Não tem ideia, não tem patriotismo, está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa, uma vergonha, um constrangimento. É muito feio isso. Isso é um Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Para o voto, então, não, estou com a palavra e continuo, presidente. Está suspenso ou não está? Está suspensa a sessão. Eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Pensa a sessão, está suspensa a sessão. Doutora Denise, esse episódio era uma referência ao que o ministro Barroso havia soltado o Zé Disseu, e ele justificou que o fez por causa de uma decisão do presidente, de um perdão presidencial. Eles entraram nesse confronto. E o Barroso diz que Gilmar Mendes, sozinho, envergonha o STF, coloca o STF no chão. Agora tem mais gente, doutora Denise. Esse episódio me lembrou muito também alguns embates que ocorreram envolvendo o então ministro relator do caso Mensalão, o ex-ministro Joaquim Barbosa, e o ministro Lewandowski, que hoje ministro da Segurança Pública e da Justiça do governo Lula, e que claramente, ao longo de todo o processo, trabalhava exatamente para aliviar a barra, como se diz no popular, para deixar impune os envolvidos, no caso, no escândalo do Mensalão. E aí vale lembrar, só de desvios, valores da época, lá no Mensalão, cerca de 200 milhões de reais. O que se viu na Lava Jato
foi um diretor da Petrobras, cargo de terceiro escalão, devolvendo praticamente isso, que desviou, que esteve envolvido em esquema de corrupção na Petrobras. Quer dizer, um simples diretor, cargo de terceiro escalão, confessou e decidiu devolver. Pedro Barusco devolveu 300 milhões de reais. Exatamente. Então, antes, eles tinham alguns embates. Veja que o que ocorreu nesse episódio, que oportunamente, de maneira muito oportuna, você mostrou, era exatamente o inconformismo do Gilmar Mendes com a decisão do ministro Barroso de soltar José Dirceu. E como você bem lembrou, por conta exatamente de uma graça concedida pela então presidente Dilma. E ninguém questionou aí a constitucionalidade desse indulto, desse perdão presidencial. Agora, o decreto presidencial perdoando o ex-deputado Daniel Silveira, aí o Supremo viu como inconstitucional. Então vejam como, de fato, pau que bate em Francisco não bate em Chico no Brasil. Não é o que você faz, é quem faz. Então, veja que desviar e se apropriar de bilhões do seu dinheiro, pagador de impostos. Não, tudo bem. Agora, criticar o Supremo, falar umas palavras duras em relação a ministros do Supremo, que a gente discorda quanto ao teor das falas do Daniel Silveira. Mas está aí, sendo mantido preso já há vários anos, num processo para lá de irregular, cheio de vícios, e o que temos é essa situação. Mas agora está todo mundo junto e misturado. Veja que não tem mais esses embates, formou-se aí uma ampla maioria no Supremo, vez por outra tem votos divergentes do Cássio Nunes e do André, e o que temos é isso, os outros praticamente decidindo em uníssono todas as matérias, principalmente relativas à absolvição de corruptos declarados, bem demonstrados, e o rigor da pena em relação a réus do 8 de janeiro.